Os advogados de Jair Bolsonaro pediram autorização para que o ex-presidente receba visitas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Diego Torres, irmão de Michele Bolsonaro, e Bruno Scheide, do PL de Rondônia. Seriam as primeiras visitas, com exceção da família, na Papudinha. Vamos então a Brasília. A Suane Guerreiro tem mais informações sobre essas visitas para nós, autorizadas pela Justiça. Suane, bem-vinda. Boa noite. Oi, Lívia, muito boa noite a você, a quem nos acompanha no Poder Expresso. Esse pedido foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira e ainda falta a decisão por parte de Alexandre de Moraes. E por isso não há uma data nem horário específico para essas visitas. No entanto, a Papudinha, essa ala militar que fica dentro do complexo penitenciário da Papuda, aqui no Distrito Federal, prevê os dias e horários para a visita a Jair Bolsonaro. São as quartas e quintas, das 8 às 10, das 11 às 13 e das 14 às 16 horas. Então, se for autorizado, então deve ser nesse período em que as visitas também são autorizadas. E esse pedido da defesa de Bolsonaro aconteceu aí depois de umas rusgas entre a direita bolsonaristas. O que aconteceu, Lívia? Tivemos na semana passada um fato que repercutiu entre os bolsonaristas, foi que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro curtiu uma postagem da primeira-dama lá do governo de São Paulo, esposa de Tarcísio de Freitas, em que ela insinuava uma possível candidatura de Tarcísio à presidência em 2026. E isso repercutiu mal, já que Flávio Bolsonaro, filho de Jair, é um dos pré-candidatos às eleições à presidência no ano que vem. Bom, depois disso tivemos um posicionamento por parte de Tarcísio, dizendo que ele apoia Flávio Bolsonaro e até o próprio Flávio também se posicionou dizendo que Tarcísio é muito importante, além de Michele, Bolsonaro também é muito importante para essa candidatura, que o apoio, inclusive, de Tarcísio é fundamental. Então, para tentar tirar, dirimar qualquer divisão na direita bolsonarista. E depois disso, então, nessa segunda, tivemos esse pedido por parte da defesa. Além desse pedido, tivemos outras movimentações nesse processo aí de execução penal do ex-presidente. Também nesta segunda-feira tivemos alguns avanços em relação àquela perícia médica que foi então autorizada já por Alexandre de Moraes. A gente lembra que quando Moraes negou o pedido da defesa de Bolsonaro em relação à prisão domiciliar, na semana passada, tivemos também uma autorização para que fosse realizada essa perícia em um prazo de 10 dias. Mas para que esse prazo começasse, algumas medidas eram necessárias, porque nesta decisão em que Moraes autorizou essa perícia médica, ele também colocou que a defesa de Bolsonaro poderia colocar ali, indicar uma pessoa para acompanhar todo esse processo, e o médico Cláudio Birolini foi então indicado e teve então também autorização para participar desse processo. A Superintendência da Polícia Federal já foi notificada disso e a partir de agora então começa a contar esse prazo de 10 dias para essa perícia médica em relação à saúde de Jair Bolsonaro. Volto com você. Muito obrigada, Suane Guerreiro, direto de Brasília. Vamos ouvir os nossos analistas agora. Vou começar com você, Ranier, depois o Yander também emenda com a análise dele, porque se essa visita de Tarcísio de Freitas for autorizada pela Justiça, vai ser um momento crucial muito importante. A gente está vendo movimentações, esse racha dentro da direita bolsonarista, acenos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a Tarcísio de Freitas, mas Jair Bolsonaro já indicou o apoio ao filho Flávio Bolsonaro para ser candidato, agora pré-candidato à presidência da República. E aí tem Carlos Bolsonaro fazendo publicação em redes sociais reclamando dessas movimentações, Centrão sinalizando que não quer Flávio Bolsonaro, ou seja, Ranier, nada definido ainda.
Exato, Livi, é muito assunto para ser discutido, né? Embora o governador de São Paulo tenha dito aí para Basília Rodrigues que nem tudo é política, que ele vai lá prestar o apoio, solidariedade, é óbvio que ele vai fazer isso, mas é óbvio também que muito provavelmente vão discutir todos esses assuntos listados aí por você. Há um racha claríssimo e até público na família Bolsonaro e no campo da direita, justamente sobre a candidatura, o nome deste campo para enfrentar Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro. De um lado, a candidatura do Flávio Bolsonaro, que foi ratificada em uma carta escrita à mão pelo presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente, melhor dizendo, na prisão, e há o interesse do Centrão e até de integrantes da família, a Michele indica isso nos bastidores, de que haja uma candidatura do Tarcísio de Freitas, justamente sob o argumento de que o Tarcísio tem chances maior, tem uma rejeição menor e tem uma chance maior em um segundo turno de vencer o presidente Lula. Os aliados de Flávio Bolsonaro, eles não concordam, pelo menos publicamente, com isso. Dizem que ele vai até o fim, que teve o aval do pai, mas é uma oportunidade, um encontro ali que muito desses assuntos, dessas definições vão ser tratadas nesse momento. Então, é uma coisa para a gente aguardar e ver qual vai ser ou quais vão ser os desdobramentos dessa visita, Lívia. E, Ander, o que você tem de apuração a respeito desses movimentos que nós citamos agora? E até lembrando que para o presidente Lula, muito possivelmente candidato à reeleição à presidência da República, é vantajoso que haja uma divisão. É vantajoso que, no fim das contas, haja mais de um candidato da direita, porque isso enfraquece uma candidatura de direita. Tanto é que Flávio Bolsonaro sabe disso e tem feito discursos cada vez mais enfáticos, pedindo união, pedindo para que o Centrão caminhe junto com a candidatura dele, citando levantamentos, pesquisas feitas que mostram um crescimento em intenções de voto. Lívia, é exatamente isso. Essa divisão no bolsonarismo, na direita, na própria família Bolsonaro, o que é ainda mais perigoso ali para a candidatura do Flávio, é um prato cheio para o presidente Lula, porque ele está jogando parado, basicamente até agora, alinhando ali as suas estratégias para a reeleição, enquanto a direita ainda não sabe nem mesmo quem vai ser de fato o seu candidato. O que eu tenho visto nos últimos dias, Lívia, é uma animação dos principais líderes do Centrão, dos partidos de centro-direita, com essas movimentações que o Tarcísio e a Michele têm feito nos bastidores, ali junto aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para aliviar as condições de Bolsonaro. Eles têm defendido, têm procurado, tanto Michele quanto o Tarcísio, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes, para advogar pela prisão domiciliar. A gente acompanhou esse bastidor, essas conversas. Eles não conseguiram até agora sensibilizar os ministros, principalmente, claro, Alexandre de Moraes, que é o responsável pelo caso, de que o ex-presidente deve ir para casa, mas Bolsonaro já está, segundo os próprios aliados, agora em uma condição melhor lá na Papudinha do que ele estava na sede da Polícia Federal aqui em Brasília. Então já houve ali um avanço que é creditado por aliados de Bolsonaro a Tarcísio e a Michele. E esse protagonismo e essa dobradinha entre os dois é vista como uma sinalização de que, primeiro, Tarcísio não desistiu de disputar a presidência da República, embora, é claro, ele neste momento esteja mais inclinado à reeleição por conta da candidatura aposta de Flávio Bolsonaro. A avaliação é que ele ainda está ali esperando, aguardando a hora certa de entrar de novo no jogo presidencial. E aí, Michele, como vem atuando também nos bastidores, se mostrando mais diplomática, mais pragmática, poderia se cacifar para uma vaga de vice. O Centrão já faz um tempo que vê essa chapa como uma chapa forte, Tarcísio e Michele, pelo fato de Tarcísio, na cabeça de chapa, ser um candidato considerado mais moderado, sem o sobrenome Bolsonaro, que poderia atrair eleitores de centro, que não votam nem no PT, nem no bolsonarismo. E, por outro lado, Michele, na vice, poderia manter
o bolsonarismo unido e ainda atrair votos de mulheres evangélicas principalmente. Então é basicamente a chapa dos sonhos, uma das chapas dos sonhos do Centrão. E aí esse movimento dos dois gerou então essa nova expectativa dos líderes do Centrão pela desistência de Flávio Bolsonaro, porque de fato esses líderes consideram que a rejeição de Flávio é muito alta e não querem apoiar ele ao Palácio do Planalto. Então, essa visita, esse chamado, Lívia, que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez agora a Tarcísio, para que Tarcísio visite ele na Papudinha, claro que a gente tem que ter a autorização judicial, mas essa vontade expressada pelo ex-presidente nesse momento específico, nesse contexto político, deve gerar muita pulga atrás da orelha dos bolsonaristas, da família Bolsonaro, do próprio Flávio, do Carlos Bolsonaro, que também tem ali dito que pode haver uma articulação para isolar o Flávio da corrida presidencial. Então, eles devem ficar muito atentos ao que vai sair dessa conversa entre Bolsonaro e Tarcísio, Lívia. Nós ficamos, imagine só eles então, com toda certeza.